Olá pessoal, a razão de fazermos esse vídeo é que eu li que em setembro começa a ser gravado na Irlanda um filme sobre o grande Gabriel Amorth, que é considerado o maior exorcista da história. Eu estou muito ansioso para a estreia que deve ser em 2023 e decidi então falar um pouco sobre esse italiano que tantas pessoas ajudou e tanto serviço prestou para a igreja. Eu não tenho profundos conhecimentos sobre o exorcismo. O pouco que eu sei já está num vídeo publicado há algum tempo nesse canal. Bom, eu acredito no exorcismo, embora tenha muito picareta fazendo falsos exorcismos apenas com o intuito de enganar pessoas mais, digamos, simples. Por isso eu digo logo de antemão, não é qualquer um que está habilitado a realizar o ritual do exorcismo. Não se deixe iludir com falsos exorcistas. Até mesmo porque, na grande maioria dos casos de supostas possessões, esses casos se resumem a problemas psiquiátricos ou físicos. Surgindo alguma situação de dúvida, procure um padre e converse com ele. Ele irá orientar você e, se for o caso, enviá-lo para conversar com um padre exorcista. Para fazer o ritual, tem que ser um padre com formação específica e nomeado por um bispo. O exorcismo é um procedimento perigoso que pode levar à morte. Não se pode brincar de ser exorcista. Bom, se você acredita em Deus, deve ter na sua mente que o mal também existe. Demônio, espírito maligno, Beelzebub, cão tinhoso. Independentemente do nome, existem forças do mal que nos circundam. De acordo com os exorcistas, os espíritos do mal atuam de 5 maneiras, uma ordinária e 4 que eles chamam extraordinárias. A maneira dita ordinária consiste na indução que os espíritos ruins fazem para distanciar as pessoas de Deus. É a ação do espírito trazendo ganância, pouco caso com o próximo, vontade de enganar para tirar proveito de pessoas inocentes. E essa última forma, por incrível que pareça, surge em pseudo-igrejas nas quais os seus líderes verdadeiramente extorquem dinheiro dos fiéis com falsas promessas, falsas relíquias e falsos exorcismos. O pior é que são as pessoas mais humildes e com parcos recursos que caem diante desses falsos profetas. A primeira maneira extraordinária é a mais conhecida e é chamada de possessão demoníaca. Estar possuído é estar na posse de alguém, é estar sob o domínio de alguém. É quando o espírito consegue controlar o comportamento de uma pessoa. Tal situação acarreta danos à saúde, podendo inclusive levar a óbito. Há uma mudança na personalidade da vítima, há convulsões, há desmaios. A pessoa também diz blasfêmias reiteradas. Ocorrem mudanças na voz e no próprio corpo, com aparecimento de lesões, arranhões e machucados. O processo também fica extremamente forte, precisando muitas vezes, para a sua própria proteção e a proteção dos presentes, ser amarrado. A possessão é enfrentada através do exorcismo e muitas vezes ela é confundida, essa possessão, com problemas psiquiátricos. Há ainda o chamado vexame demoníaco. Em tais situações a pessoa não fica possessa, mas tem o seu corpo golpeado pelos espíritos. Existem as obsessões, que são a terceira forma de atuação do espírito do mal, e elas podem levar as pessoas ao desespero. O espírito maligno induz a pessoa a pensamentos negativos, a se sentir inferior, a se sentir atraída pelo álcool e pelas drogas. A vítima fica deprimida e agressiva ao mesmo tempo. Isso vai minando os seus relacionamentos. Por fim, tem-se a infestação, que atinge casas, objetos e animais. Bom, o exorcista que mais se destacou na história da Igreja Católica foi o Gabriel Amorth, e é sobre ele que esse vídeo tratará. Então vamos lá. Gabriel Amorth nasceu em 1º de maio em Modena, Itália. Ingressou na faculdade de Direito antes mesmo de se tornar padre. Crítico do fascismo, participou da resistência italiana durante a Segunda Guerra Mundial. Foi ordenado sacerdote em 1954. Em 1986, iniciou seus trabalhos como exorcista na Diocese de Roma, tendo como professor o padre Cândido Amantini.
Amorth sempre demonstrou muito respeito e admiração por ele. O interessante é que o padre Amorth tornou-se exorcista por acaso. Ele era muito próximo do cardeal Ugo Poletti e, durante uma visita, falou-se do padre Cândido, que era exorcista. Gabriele, ele disse que tinha um religioso em muito apreço. O cardeal então comunicou que o padre Cândido estava muito doente e que precisava de ajuda no seu trabalho. Assim, Amorth acabou, a contragosto, sendo nomeado exorcista. Ele achava que não tinha condições nem experiência para uma tarefa tão árdua e difícil. Mas nada pôde fazer. O cardeal Ugo não voltou atrás e, a partir de então, Amorth passou a auxiliar o padre Cândido. Quando o padre veio a falecer, ele assumiu o seu lugar. Padre Amorth realizou mais de 70 mil exorcismos, número extraordinário e sem igual no mundo. Ele sempre defendeu a presença da influência dos espíritos do mal na história do mundo. Diz, por exemplo, que os funcionários do partido nazista estavam envolvidos com rituais satânicos e que Hitler e Stalin teriam sido possuídos. Gabriele se posicionou contra a magia. Para ele, não existia essa diferenciação entre magia branca e magia negra. Tudo era magia e envolvia espíritos do mal. Daí a sua crítica aos romances da saga Harry Potter. Ao contrário do que se poderia imaginar, as pessoas que conviveram com o exorcista contam que ele era um cara alegre, tranquilo e brincalhão. Gostava até mesmo de contar piada. Inseguro, ao se tornar exorcista, confiou a sua proteção a Nossa Senhora e a São Gabriel. E essa proteção funcionou porque nunca Gabriele foi atingido pessoalmente por algum espírito maligno. Conta-se que no exorcismo um espírito teria dito: "A você não podemos fazer nada porque está muito protegido." Uma vez, questionado se tinha medo do diabo, Amorth respondeu: "Se eu tenho medo do diabo? Não, ele é que tem medo de mim." E completou dizendo: "Aqueles que se confiam à Virgem Maria com amor, nada precisam temer. Maria é a mãe mais protetora que você possa imaginar." Durante a sua vida, Amorth publicou diversos livros que são de leitura obrigatória para quem quiser entender o exorcismo. Podemos citar Um Exorcista Conta-nos, Novos Relatos de um Exorcista, O Último Exorcista e Mais Fortes do que o Mal. O primeiro encontro com o espírito maligno ocorreu em 1986, quando iniciou seus trabalhos como exorcista. Ele relata que se sentiu observado pelo demônio e houve mudança na temperatura. Disse que essa questão da queda da temperatura é por muitos conhecida, mas uma coisa é saber e outra é sentir na pele. Para Amorth, João Paulo II tinha um poder enorme contra os espíritos malignos. Eles, os espíritos, o temiam. Há relatos, aliás, de que João Paulo teria realizado ritos de exorcismo. Houve um inclusive foi no próprio Vaticano, em 1992. O pontífice teria libertado uma moça de nome Francesca da influência de um espírito do mal. Ela teria sido levada ao Papa pelo bispo lá de Spoleto, pois todas as tentativas de terminar com o sofrimento da pobre mulher tinham até então sido infrutíferas. Os médicos também, eles não sabiam explicar o comportamento da moça. João Paulo começou a ler um trecho de um livro de exorcismo em latim para a moça, que se contorcia toda. Ele pediu então que todos os presentes continuassem rezando por Francesca, que acabou melhorando. Hoje Francesca vive tranquila com marido e filhos. Nem uma sequela daquela possessão ficou. Amorth, nos procedimentos de exorcismo, invocava a ajuda de santos, inclusive do falecido Papa João Paulo II. Os espíritos sempre ficavam mais fracos quando o nome do pontífice era trazido. A Virgem Maria e João Paulo II, então, eram presenças constantes nos rituais. Gabriele Amorth faleceu em setembro de 2016, aos 91 anos de idade, devido a problemas pulmonares. Dentre o seu legado está a Associação Internacional dos Exorcistas, cujo objetivo é discutir o exorcismo estudando casos particularmente difíceis. Ela é composta por cerca de 200 membros e, para ingressar no seu quadro, é necessário ser exorcista e ter a permissão do seu bispo.
Em setembro desse ano de 1922, será iniciada a filmagem de uma obra sobre a sua vida, que será estrelada por Russell Crowe. Nada mais justo do que retratar a vida desse grande homem no cinema. Infelizmente, há uma leitura equivocada de alguns setores da igreja, no sentido de que o exorcismo é algo ultrapassado. Eu pergunto, como pode ser ultrapassado o exorcismo se o mal existe? Essa é uma leitura errada que acaba afugentando novos padres desse importante encargo. Uma das maiores preocupações do Padre Amorth era aumentar o número de padres exorcistas no mundo. Poucos, hoje, infelizmente, querem ser exorcistas. É isso aí, pessoal. Valeu!